Olá pessoal, Dr. Júnior aqui. Vamos falar desse caso clínico aqui. A paciente ela tinha muita dor de cabeça e um desejo enorme de mudar o sorriso. Ela me procurou porque ela sabia que eu poderia resolver o problema dela, dar um novo sorriso e tratar as sequelas do bruxismo dela. Ela reclamava de muita dor de cabeça. E notem a face dela, é uma paciente jovem, só que a face já está envelhecida. Então ela tem envelhecimento precoce dental. Esse envelhecimento desse terço inferior da face aqui é resultado de uma má oclusão. Quando eu fui fazer o exame clínico dela, ela já percebeu qual era o problema dela. Então, olhando aqui no próprio documento de diagnóstico dela, podemos ver que em relação cêntrica, que é a posição que nós devemos tratar o nosso paciente, não em MH, ela apresentava um contato prematuro entre os dentes 16 e 46, no lado direito. Este contato prematuro gerava uma consequência de migração anterior da mandíbula e ela modia em MH nos dentes anterosuperiores. E nós, você dentista, você deve ter aprendido na faculdade que poderíamos escolher em reabilitar o paciente em MH. Não podemos, tem que ser em relação cêntrica, a posição divina. Deus inventou a gente assim. E ela apresentava contratura nos músculos temporal e macércia do lado direito. Olha que mistério. Contratura no lado direito do músculo temporal, a macércia é responsável pela movimentação posterior da mandíbula e do masseter pela mastigação, porque ela tinha esse toque aqui prematuro. O que acontece no caso dela? Olhando aqui para a face dela novamente. Ela tem dentes desgastados pelo bruxismo, que é a queixa dela, é a dor dela, um sorrisinho envelhecido. Avaliando a face dela, a dimensão vertical de oclusão dela diminuiu. E ao mesmo tempo, como há essa migração anterior da mandíbula, o queixo vai indo para frente e quando a gente olha a face dela, parece estar com o queixinho para frente. E isso envelhece. Qualquer desenho animado, quando quer fazer uma bruxa feia, má, ela coloca o queixo bem próximo do nariz, mostrando esse envelhecimento. Então, ela já, apesar de muito nova, já apresentava esse defeito, esse envelhecimento do terço inferior da face. E para a mulher, o terço inferior da face ele é fundamental para os instintos amorosos, sexuais, todas as emoções da mulher estão aqui expressas no terço inferior da face. E essa era a dor dela, esse envelhecimento. Só que nós temos que resolver o problema de maneira longeva. Não devemos só resolver a sequela, aumentar os dentes dela aqui. Até porque se eu aumentar, colocar facetas aqui só nos dentes anteriores, ela vai quebrar as facetas. Então as facetas de porcelana, para elas, é uma indicação de saúde, mas tem que saber fazer. E aí que vem o método. Olha o depois, e agora o sorriso dela reabilitado. Note agora que a dimensão vertical de oclusão dela está maior. Existe uma distância maior entre o ponto naso e o ponto mento. O terço médio do terço inferior da face, que está delineado aqui, está agora gerando uma proporcionalidade e os dentes estão dominando esse terço. Então o terço inferior da face tem que ser dominado pela estética branca dos dentes, um pouco rosa da gengiva e vermelha do lábio, um pouco da estética preta, que são os espaços vazios, ameias e corredor bucal. E esse equilíbrio que gera a beleza. Então, o que eu fiz aqui no caso dela? Como que eu tratei o bruxismo e ainda devolvi o sorriso dela? Basicamente, nós temos que aumentar a dimensão vertical de oclusão, como? Por meio de provisórios de alta performance, que é baseado no método que nós publicamos durante meu doutorado em 2010, na Ludwig Maximilians Universität, a Universidade de Munique, onde eu morei durante um ano e pouco, e tive a sorte, o privilégio de participar dessa pesquisa, onde os meus orientadores lá trabalhavam nos pacientes com desgaste dental químico-mecânico severíssimos, reabilitando-os sem desgastar os dentes, aumentando gradativamente a dimensão vertical de oclusão, recriando o espaço aqui na frente, reabilitando os dentes da frente também, com provisórios de alta performance primeiro. Quando o paciente tem um problema severo, desgaste em cima, embaixo, e a gente tem que reabilitar a boca inteira, nessa época o paciente ficava 2 anos de provisório. E como funciona? Vamos voltar aqui para a paciente. Nessa paciente eu fiz um método, eu falo que não é um método full, é um método meio. Ela não precisou ficar muitos anos de provisório. E na frente ela ficou com essas réplicas, esses provisórios, durante poucos meses. Eu a reabilitei. Primeiro eu tratei
os contatos prematuros. Hoje eu tenho um auxílio do OcluSense, que eu consigo fazer uma métrica, uma aferição bem precisa, com gráficos de toda a distribuição de carga e mordida dos pacientes, mas eu fiz todo o ajuste oclusal, levantei a mordida e na minha mentoria eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que eu levanto essa mordida. Ao levantar a mordida, eu recriei o espaço, mas distribuí primeiro a carga e reabilitei a paciente primeiro com réplicas. Depois de aumentar a mordida, ela voltava aqui quinzenalmente para que eu pudesse fazer ajustes. E qual o segredo do método? O segredo do método está no ajuste gradual desses provisórios de alta performance, nos pontos específicos desses provisórios, para permitir que a mandíbula, de maneira orgânica, volte para uma posição póstero-superior na cavidade glenóide do osso temporal, melhorando as contraturas e tirando a causa do início do bruxismo. Porque a contratura muscular do temporal do masseter, que é causada pela migração forçada da mandíbula para outra posição de MH, que é gatilho para o rangimento noturno, para o apertamento, e isso gera o desgaste dental. Ah, mas eu sou estressado e me disseram que é por causa do estresse. O estresse, a ansiedade, os aspectos psicológicos somente exacerbam o bruxismo, somente exacerbam os efeitos do desgaste dental. Não são a causa é sempre mordida. Então temos que eliminar essa variável oclusão. Hoje a paciente reabilitada, vamos olhar aqui agora os aspectos dentolabiais dela. O antes e depois dentolabial. Hoje a paciente reabilitada, ela já deu depoimentos dizendo que eu curei o bruxismo, tirei as dores de cabeça dela, tirei a irradiação de dor cervical do lado direito que ela tinha, mas simplesmente porque eu fiz o diagnóstico certo. Não existe tratamento sem diagnóstico preciso e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Sem o diagnóstico você não tem nenhum guia para o norte para você chegar num objetivo final. Então, houve uma democratização, que eu diria burra, das lentes de contato, das porcelanas, e um Friedman, que é um autor americano, ele já tinha alertado lá no início dos anos 2000 que facetas de porcelana, que são as restaurações premium da odontologia, com maior taxa de longevidade, com bom retrospecto, no início do século XXI para cá, a reputação dessas facetas foi sendo manchada, porque todo mundo, mais ou menos treinado, consegue colar uma porcelana, mas a porcelana é só o veículo para um tratamento, não é o diferencial. O diferencial é quem conduz o carro de Fórmula 1. Eu sempre digo, o carro de Fórmula 1 não ganha a corrida sozinho, quem ganha é o piloto. Então é necessário sempre um bom dentista para usar essas lindas facetas de porcelana, finas e resistentes, que a gente consegue fazer hoje, como meio para tratar o paciente, e é isso que eu consegui nela. Vamos olhar aqui os aspectos dentolabiais. O aspecto dentolabial, a gente vê aqui que no antes, nessa foto do antes, a gente tem dentes centrais, incisivos centrais desgastados, quase tocando a borda secúmida do lábio inferior. Como eu falei para vocês, ela tinha este contato prematuro no 1646, os primeiros molares do lado direito gerava a contratura dos músculos, gerava uma migração anterior da mandíbula lá para os dentes anos superiores. Essa migração gera uma cãibra crônica nos músculos, que é gatilho para bruxismo, e por isso que ela começou a desgastar os dentes. Mas além da mordida, nós temos que avaliar os movimentos excursivos mandibulares, como vocês estão vendo aí. A protusão dela, até ela conseguia fazer um pouco com os centrais, mas como ela já tinha perdido dimensão, já tinha desgastado, os caninos já estavam pegando na protusão, e é proibido o canino pegar durante a protusão. Na lateralidade direita, o canino já estava desgastado, e na lateralidade esquerda também desgastados e tocando muitos dentes, inclusive no lado de trabalho e lado de balanceio. Então, ela estava com a oclusão colapsada, temos que devolver a altura correta dela. O contato prematuro do lado direito dela levava à migração da mandíbula, isso causava uma contratura, porque é o temporal e o masseter que leva a mandíbula, os músculos ficam com cãibra crônica, isso à noite, durante os movimentos excursivos da mandíbula. O toque prematuro dela na mordida, na relação cêntrica, era entre dois cabeçudos, 16 e 46. Então ela tocava ali, à noite e durante todo o dia, a mandíbula tenta voltar para uma posição fisiológica do côndilo na cavidade glenóide do osso temporal, a partir da tonicidade
fisiológica do temporal e do masseter, mas não consegue, porque começa a ficar tocando ali, quase fazendo código Morse entre esses dois molares, e automaticamente essa mandíbula é migrada de maneira forçada pelos músculos temporal e pelo músculo masseter. Essa atividade aqui gera uma hipertonia do músculo temporal e do músculo masseter, porque eles estão fazendo musculação contínua, levando o tempo todo a mandíbula para frente. Os nossos músculos foram feitos para trabalhar e para descansar. Se eu ficar assim com o meu bíceps 24 horas por dia, à noite, quando eu largar, eu vou ter cãibra. E é o que acontece com o temporal e com o masseter aqui. Então nós temos que fazer um exame clínico, vocês vão ver na minha mentoria, essa palpação dos músculos para a gente identificar onde está o problema. Isso gera o gatilho para o bruxismo noturno. E aí ela começa a ranger, ranger, ranger. Perde os centrais, perde os caninos e começa a perder a dimensão vertical de oclusão. E foi o que aconteceu. Ela perdeu a DVO aqui, o queixo vai para frente, envelhece a face, é um paciente de 30 e poucos anos. Qual foi o passo a passo de maneira genérica agora nesse vídeo que eu fiz para ela? Claro que uma promoção de saúde geral é importante, reequilíbrio do ecossistema biológico, equilibrar o pH da saliva, mineralizar os dentes, tirar focos de infecção, isso é básico. Em seguida, a gente faz uma aferição dos contatos oclusais, a gente faz um ajuste oclusal com jig para desprogramar a mordida, tira aquele cabeçudo lá, no caso dela, 1646, eu fiz um ajuste para devolver pelo menos o mínimo de saúde oclusal nesse momento. E eu sempre brinco com os pacientes, nesse momento aqui, ela está um celta rebaixado, a mordida dela, e antes de tratar, um celta rebaixado e quando passa no quebra-mola, sai faísca só do lado direito, porque é o lado direito dela que pega. Depois que a gente faz o primeiro ajuste oclusal, ela ainda está com o celta rebaixado, mas quando passa no quebra-mola, passa de maneira homogênea e sai faísca para todo lado. Depois, quando eu vou fazer os provisórios para levantar a mordida, ela vira uma Dodge Ram levantada, não pega no quebra-mola e alinhada e balanceada também. Eu brinco assim com os pacientes para eles entenderem qual é o princípio, porque depois que eu faço ajuste oclusal, eu já libero a mandíbula para voltar, mesmo em uma dimensão vertical doente, voltar para a cavidade glenóide do osso temporal, numa posição mais fisiológica. E é muito natural dos pacientes sentirem a melhora imediata e depois 3, 4 dias parece que tocou outro ponto, parece que está mordendo errado de novo. É natural, porque o tratamento está dando certo, a mandíbula está migrando e chegando num ponto de saúde. Depois desse primeiro ajuste oclusal, nós vamos fazer o planejamento, que vocês vão ver em detalhes na mentoria. O planejamento é escaneamento da arcada superior e inferior, enceramento digital no laboratório, já levantando a DVO como eu acho que deve ser, e a impressão de modelo 3D com adição de anatomia. E aí eu aplico princípios morfopsicológicos de forma e textura para ser coerente com a face do paciente, ou às vezes incoerente, mas é o tópico de outra aula, para gerar uma personalidade no sorriso dela. E também entendendo quem é essa paciente. Já começa no primeiro enceramento, que vai virar o mocap. Vocês estão familiarizados com o mocap. O primeiro enceramento gera um mocap restaurador, só que para mim um mocap funciona como uma planta baixa de um prédio. O engenheiro sou eu, entendo muito o paciente mais ou menos, o cliente mais ou menos. Esse mocap é um guia para fazer as réplicas, que aí está dentro do meu método de trabalho, que está publicado. As réplicas nada mais são do que Vonleys, tabletops nos dentes posteriores e lentes de contato sem desgaste nos dentes anteriores. Esses Vonleys que são restaurações aditivas, não desgastam os dentes, aditivas na vestibular e na oclusal de premolares e molares vão levantar a mordida. Eu posiciono essas peças na boca do paciente, faço ajustes manuais e eu já levanto nos provisórios e redesenho o sorriso dela. Ela aprova as réplicas. Em alguns tipos de pacientes, eu deixo essas réplicas muitos meses tratando para que eu possa tratar a mandíbula e a mandíbula voltar organicamente, gradativamente para uma posição de relação cêntrica fisiológica. No caso dela, eu só deixei os molares superiores, levantando a mordida e passíveis de ajuste para que a mandíbula fosse para essa posição. Então o que eu acabei de descrever é o meu método e um resumo muito rápido. Na mentoria ele vai ser
feito passo a passo. Na mentoria eu vou mostrar como é feito o exame clínico, como é feito o design no laboratório, como são feitos todos os passos de maneira bem detalhista para que vocês possam replicar na clínica de vocês. Depois que eu fiz todos esses passos, então vamos ver o resultado dela. A gente tem que ser guiado pela queixa do paciente. Vamos olhar o resultado dento labial. Estou olhando aqui o resultado dento labial, a gente vê que os centrais dela, na foto de cima do antes, já estavam desgastados, caninos desgastados, e estes dentes desgastados já estão tocando na borda inferior, na borda superior do lábio inferior. Quando eu levantei a mordida, e aqui já olhando no depois, eu consegui aumentar o tamanho dos centrais, dando predominância estética para eles. Na mulher, o central é fundamental na exposição estática, na boca entreaberta. Eles têm que dominar a estética, têm que ser ligeiramente maiores que os centrais. Isso tem a ver também com função. Sabiam que os centrais têm que ser maiores que os laterais, também para que na protusão os caninos inferiores não toquem nos laterais? Então nós somos seres tectônicos, que a função estética andam aliadas. Então o central ser maior, além de ser mais bonito, mais sexy para a mulher, ele tem uma função, que é escapar do canino na protusão. Essa é a curiosidade do dia. Então aqui eu deixei centrais mais volumosos, maiores, dentes um pouco quadrados, mas com arestas triangulares, coerentes com a face dela, com a face quadrada. Mas deixei mais triangular as arestas para gerar um pouco de irreverência para ela, de alegria. Agora o sorriso, ele margeia toda a borda seco-úmida do lábio inferior, criando uma ascendência para a distal. Notem aqui que o molar ele está um pouquinho mais branco. Espero que vocês consigam ver que está mais branco, porque aqui é um provisório de alta performance tratando a mordida dela. O mesmo acontece aqui. Então aqui eu falei de equilíbrio de zona de fulcro, que é a predominância dos centrais, formando um arco positivo do sorriso, ascendente para distal, equilibrando também a zona escura, que é o corredor bucal. Então a estética dentolabial é como uma composição de arte. Tudo que é belo, ele é uma mistura de forças coesivas e forças segregativas. Então, por exemplo, forças coesivas são forças que dão união e segregativas são que quebram a união. Então, por exemplo, num quadro do mar que o artista está pintando, então tem o horizonte do céu, a linha do horizonte do mar com o céu, a linha do mar com a areia. Isso forma linhas paralelas que dão unidade. O mesmo acontece com o lábio. O lábio é a moldura da boca, moldura do sorriso, da unidade. No quadro do pintor, além da moldura e essas linhas paralelas que dão unidade, são chatas. O que ele faz? Ele coloca um barquinho ali quebrando essas linhas, coloca um passarinho ali. Isso são forças segregativas que dão interesse, dão charme e completam a obra. Forças coesivas e segregativas em união e equilíbrio. O mesmo acontece quando a gente vai, entre aspas, pintar um sorriso. No caso dela, o que são as forças coesivas? O lábio, a moldura. A linha média são forças coesivas. A inclinação axial dos dentes são forças coesivas. O paralelismo entre a borda incisal e o lábio inferior são forças coesivas. Mas o corredor bucal, as ameias incisais que quebram essas forças de união são forças segregativas. E este equilíbrio entre estética vermelha dos lábios, rosa da gengiva, branco dos dentes, preto da estética preta do corredor bucal e das ameias que geram esse equilíbrio hipnotizante. Um belo sorriso ele é hipnotizante e a gente tem que replicar isso na boca dos nossos pacientes. Para encerrar a nossa análise de caso de hoje, quero mostrar para vocês uma foto. Eu faço bem rápido essas fotos aqui no estúdio, vou ensinar para vocês também, mostrando a beleza dos dentes, das facetas porcelanas do novo sorriso dela. Note que nessa foto a gente vê
uma textura diferente dos dentes. Naquela foto antes que eu estava mostrando, a gente não vê a textura. E um dente natural ele é belo porque ele é dinâmico, ele é vivo com a luz. E, por isso, esse estudo de macro e microanatomia dinâmica eu aplico nas minhas porcelanas. Como acontece? O branco de um dente não é a cor da porcelana. O branco de um dente natural não é a cor do esmalte. É a relação entre esmalte e dentina com a luz do sol, que é a luz natural. O esmalte é um prisma que filtra os raios solares, os diferentes comprimentos de ondas contidos na luz. Por exemplo, quando a luz branca do sol bate no esmalte, ele reflete ondas curtas do espectro visível e o nosso cérebro entende como azul. E ele transmite ondas longas do espectro visível que a gente entende como laranjado, amarelo às vezes. Mesma coisa do céu. O céu não é azul. Ele é azul durante o meio-dia, mas à noite, de manhã, ele é laranjado, às vezes é avermelhado. Então, depois, sobre a aula de estética fina, eu vou falar sobre a relação do céu com os dentes. É a mesma coisa. Deus é perfeito. Inclusive, as mesmas partículas que estão no céu, o mesmo tamanho de partículas que estão no céu, está aplicado na unidade do esmalte, que é o cristal de hidroxapatita. E a relação de ambos com a luz é a mesma. Então, nós vemos aqui, nesse terço inferior aqui do dente, o terço incisal, uma amplitude de efeitos ópticos, porque há união no esmalte, e aqui eu estou mostrando uma porcelana, eu estou repetindo o que acontece no esmalte. No esmalte natural, num dente natural, há a união do esmalte vestibular com o palatal. E aí a gente tem puro esmalte, então ele reflete muita luz e a gente entende como azul. Por isso que a gente vê o azulzinho lá, não é transparência como alguns acham. E esses efeitos intrincados ópticos que são revelados aqui são replicados na porcelana. Note que aqui a gente tem uma textura revelada. Isso dá valor, luminosidade ao dente. E a gente vai girando o paciente com a luz e a textura vai mudando. Um dente não pode ter a mesma textura em todos os ângulos. Por isso que o dente é vivo. Então todos esses aspectos macro e micros devem estar pensados para uma reabilitação do sorriso. Eu vou parar por aqui. Há outros fatores estéticos micros para serem considerados aqui, mas eu quero que vocês notem aqui a beleza das peças, porque isso aqui é o grande final. É isso que o paciente espera. É praticamente obrigação nossa tratar o bruxismo, tratar a mordida, mas o paciente espera isso, essa qualidade e essa estética, para ela ser, no fundo, feliz. E é isso que eles nos procuram, para ser feliz. Até a próxima.